Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Perspectivas. E nessa edição, quem conversa com a gente é a ministra substituta do TSE, Edilene Lobo. Ministra, muito obrigada pelo seu tempo e disponibilidade. Obrigada a você e eu espero que a gente possa aqui nesse pouco tempo conversar um pouco e apertar esses laços para esse diálogo legal com os seus ouvintes, com as suas ouvintes. Perfeito. Pouco tempo, até porque para meia hora, para a gente que conversa bastante, acaba passando que a gente nem vê, ministra, mas vamos tentar passar aqui pelos assuntos. E bom, a gente está com a ministra, que é ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. A gente acabou de passar por um processo das eleições municipais nesse mês de outubro. Então, ministra, a grande preocupação que a gente teve para essa eleição desse ano foi a questão do uso da inteligência artificial, dos métodos tecnológicos, para talvez disseminar desinformação, algo enganoso para os eleitores. Tanto que a gente teve resoluções do TSE no início do ano, justamente tentando evitar essa situação. E qual que é a avaliação que a senhora faz, de fato, de como foi esse uso da inteligência artificial nessas eleições? De fato, essa preocupação, ela se mostrou cabível? Houve essa tentativa de desinformação por esse método tecnológico? Bem, eu aproveito para cumprimentar de novo as pessoas que nos acompanham e quero dizer que o resultado de uma eleição é produto coletivo, em todos os aspectos. Seja do ponto de vista da entrega das pessoas escolhidas para fazer a representação, seja do ponto de vista de produzir regulamentos, como o TSE fez para as eleições e faz todo ano, todo o processo eleitoral, seja para nós estarmos, nesse momento, a sociedade brasileira, um pouco diferente daquela sociedade, por exemplo, de 2018, de 2022. Então, houve sim o uso da inteligência artificial, houve o uso de deepfakes, que são aquelas alterações de imagem, por exemplo, principalmente utilizando imagens pornográficas contra algumas candidaturas, de mulheres principalmente. Então, houve um uso muito menor do que se esperava, e esse resultado, digo eu, é construção coletiva. A Justiça Eleitoral investiu muito na regulação, na orientação, na educação das pessoas e principalmente advertindo que quem utilizasse a desinformação, a manipulação, a mentira, ia ser responsabilizado, ser responsabilizada. Além disso, o TSE formou uma rede de parceiros e parceiras, construiu uma rede para dialogar também com a sociedade e difundir que uma campanha em que a mentira impera, ela não é boa e ela não entrega coisas boas para a sociedade. Então eu digo que a incidência muito menor da desinformação e da própria deepfake, essa manipulação de imagens com o uso da tecnologia, essa incidência menor é produto desse esforço intenso do TSE com a sociedade. As pessoas, sem sombra de dúvida, estão mais preparadas para conteúdos tecnológicos do que há 2, 3 campanhas atrás. Então, nós encontramos um conjunto de ações que entregam um resultado, me parece, muito melhor do que nós observamos em outros momentos. Então, é isso, é produto do esforço da coletividade e aqui, particularmente, capitaneada pelo TSE, com a regulação, com a orientação e com o julgamento dos casos em que, eventualmente, alguém pudesse usar a desinformação, manipular uma imagem para atingir uma candidatura ou distorcer algo para capturar o interesse, o voto de alguém. Perfeito. E por mais que houvesse toda essa preocupação, né, até esse trabalho para tentar evitar essa situação, não sei se talvez seja essa a impressão mesmo, de fato é isso que acontece, mas houve essa surpresa infeliz de uma presença maior de violência também, de fato, né, nessas campanhas, enfim, todo o processo enquanto as campanhas estavam acontecendo. A gente sabe que existe a propaganda negativa, que também é algo combatido pelo TSE há muito tempo nos processos eleitorais, mas a gente teve episódios de fato, né, de tentativa de atentado contra candidatos, uma situação de violência. Seria essa talvez uma outra preocupação agora que vai fazer com que o TSE se posicione, talvez, para um próximo processo eleitoral? Bom, o TSE sempre se preocupou com o tema da violência nas suas várias vertentes. A violência contra as mulheres na política, a violência contra a comunicação pública com a desinformação, com a deepfake, com a fake news,
A violência, por exemplo, de abusar do poderio econômico para capturar a vontade das pessoas, a manipulação da informação para desviar a atenção e impedir escolhas livres. Então, eu quero lhe dizer que o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, o sistema de justiça eleitoral, sempre esteve atento a essas várias nuances da violência. E a sociedade brasileira precisa estar atenta a essas várias nuances. Quando nós falamos de política, política é o lugar da construção dos consensos para fazer a gestão boa da vida para todo mundo. Então, a política é um ambiente que precisa de reunião de esforços, que precisa das melhores energias e que vive assentada sobre confiança, independência e liberdade do eleitorado. Então, essas condutas violentas, elas destroem esse mínimo, essa base para um modelo político democrático adequado. Então, todo mundo tem que se preocupar com essas violências. Mais recentemente nós vimos, e daí a indagação que você coloca, a atuação de modo mais visível, digamos assim, da violência física, da violência também produto do abuso do poder econômico e mesmo do que é uma preocupação da sociedade brasileira há muito tempo, que é o crescimento das organizações criminosas. Então, a violência em geral tem que ser uma preocupação de todas as pessoas e é uma preocupação do sistema de justiça eleitoral. Não sem razão, a ministra Carmen Lúcia, que é uma magistrada muito experiente, que já conduziu um outro processo eleitoral nacional, com uma vivência muito grande, uma expertise muito grande, a ministra Carmen Lúcia tem feito registros e observações sobre esse tema, inclusive convocando de novo um esforço nacional com várias instituições parceiras, o sistema de polícia, o Ministério Público e outros organismos da própria sociedade para observar o fenômeno, identificar o fenômeno e atuar para o enfrentamento desse tipo de violência. Então, o que eu observo é isso, nós precisamos levar esse assunto a sério como o TSE está levando, é mais um tipo de violência que se manifesta e precisa, tal qual se deu com o enfrentamento à desinformação, à manipulação, merece, como tem merecido do TSE, toda a atenção. Porque, repito, um modelo democrático sustentável, ele precisa de liberdade, ele precisa de confiança e ele precisa principalmente de eleições limpas. Então, qualquer ato de violência que possa alterar esse quadro, ele tem que ser enfrentado. Perfeito. E, ministra, a gente viu, inclusive, como toda essa preocupação tecnológica tem justamente também impactado na forma como campanhas são feitas, como o processo eleitoral está se desenvolvendo. A gente tem as redes sociais, de fato, trazendo um grande reflexo, ou talvez também estimulando essa mudança na sociedade que impacta, de fato, no processo eleitoral. Como que a senhora observa que a gente está, de fato, tendo essa relação, né, com a rede social, quanto ela está influenciando aquilo que a gente está fazendo sobre as nossas escolhas políticas, sobre como uma campanha é levada adiante? Bem, nós já temos um acumulado, seja de pesquisadores e pesquisadoras, seja do próprio sistema de justiça, em especial o TSE. Nós já chegamos a uma constatação muito importante. Redes sociais são veículos de comunicação social. E como tal, redes sociais impactam a vida das pessoas. Redes sociais podem orientar as pessoas, como podem desorientar, como podem desviar a atenção, como podem servir de canais de manipulação. Então, nós vivemos, de fato, um outro modelo comunicacional. Diferente, por exemplo, de 10, 15 anos atrás. A revolução tecnológica, que ganhou muita velocidade nessa última década, ela atingiu todos os campos da nossa vida, inclusive esse campo da comunicação pública para escolhas políticas. As redes sociais, ao tempo que elas permitem conexão com as pessoas, formação, por exemplo, de grupos de comunicação, confere visibilidade, por exemplo, a grupos minorizados sistematicamente. As redes sociais também, quando elas são destinadas ao mau uso, elas geram um grande impacto nessa formação da escolha consciente e da escolha livre. Então eu lhe digo que é um veículo de comunicação importante, de comunicação social, precisa se atentar a um regramento,
nós precisamos saber utilizar esse grande veículo e, evidentemente, as plataformas exploradoras desse modelo, desse negócio, têm que firmar um pacto com as democracias. Então, as empresas operadoras proprietárias das redes sociais, das grandes plataformas tecnológicas, precisam firmar esse pacto porque é interesse delas também. Não é possível desenvolvimento econômico numa sociedade em que não haja estabilidade, em que não haja a formação de consensos básicos, em que não se enfrente as desigualdades. Então, as redes sociais precisam compreender que é importante esse ambiente em que as escolhas sejam livres, em que as pessoas possam tomar suas próprias decisões e que não é possível viver nesse ambiente coletivo sem limites, sem contenções. Então, o ponto que me chama a atenção desse novo modelo comunicacional é educação para o uso e contenção dos excessos, contenção da manipulação, contenção do abuso. Porque, convenhamos, nós sabemos, e aqui, de novo, voltando a esse acumulado de pesquisas, de estudos, nós sabemos que as redes sociais, se não tiverem um direcionamento adequado, elas podem sim manipular e direcionar resultados de pleitos. E isso não interessa a uma sociedade que queira ser democrática, né? Com certeza. E até é um fato que chama bastante atenção sobre as redes sociais, né, ministra? Que às vezes acabam acontecendo aquelas situações. Olha, no meu feed, na minha rede social, todo mundo estava dizendo que tinha o voto declarado em fulano, mas como que o resultado que aconteceu falava do ciclano, não foi o que todo mundo estava vendo. Aqui no meu meio, todo mundo só falava disso, justamente porque as redes fazem essa situação da gente ser fechado nessa bolha, né? Se aproximar das pessoas que têm interesses muito parecidos, esse direcionamento. Isso também pode acabar distorcendo justamente essa percepção de como é o diálogo democrático? Sim, é muito interessante. E falava de novo de estudiosos, professores, professoras, aqui minha veia de professora me traindo, Paola, mas nós temos estudiosos que escrevem sobre a chamada bubble democracy, uma espécie de democracia em bolhas, para criticar esse isolamento, essa criação de nichos, em que a comunicação fica muito limitada, confirmando aquele modelo daquele grupo, naquele nicho, naquela bolha. Eu venho dizendo, inclusive com as pesquisas que tenho feito, que é próprio do modelo das plataformas, essa criação de nichos, a criação de bolhas. Isso elevado a uma potência incontrolável é um problema, porque nós estamos falando da pulverização, da atomização de um tema que precisa ser cada vez mais coletivizado. Nós precisamos cada vez mais falar de socialização do debate sobre problemas comuns, sobre problemas coletivos, que é o que uma campanha eleitoral, por exemplo, oportuniza. Contrapor propostas, fazer com que grupos que pensam diferente se encontrem para dialogar. Então, a segmentação elevada a uma potência incontrolável, ela depõe contra o modelo democrático. Então, é muito importante nós termos isso em mente, porque é respeitável que as pessoas tenham suas próprias opiniões, não há problema nenhum divergir, né? Eu me lembro, inclusive, que na semana passada, nós vimos, na etapa final da Copa do Brasil, um time mineiro do meu estado disputando com um time carioca. Na primeira rodada, o time mineiro perdeu. No final de semana próximo, veio a última rodada da final. Pode ser que o time mineiro ganhe. Pode ser que o time carioca vença e leve. E é natural que eu fique chateada, porque eu escolho um time, você escolhe outro. Mas tem campeonato todo ano. Não tem sentido nenhum eu transformar isso num caso para me autorizar a agredir as pessoas, matar as pessoas, destilar ódio contra as pessoas que torcem por um time diferente do meu. Então, nós vamos entender isso. É muito legal que cada um tenha opinião, tenha gosto, tenha preferência. Isso não significa estar diante de inimigos, de adversários. Nós estamos diante apenas de pessoas com opiniões diferentes. Felizmente, no modelo democrático, tem eleição sistematicamente. O voto tem que ser periódico. Então, não é razoável, não é próprio de um modelo democrático que essa segmentação absoluta em bolhas gere inimigos
em polos extremamente opostos a tal ponto de não se tolerarem, de não poderem conversar. Eu volto à ideia de política. Política como lugar da construção de consensos necessários, de consensos possíveis. Política não convive bem nem com extremismo, nem com polarização. Muito menos com essa segmentação, com essa formação de bolhas incomunicáveis. Então, talvez aqui seja um dos pontos que nós precisamos nos atentar para esse modelo de negócio das plataformas. É respeitável a segmentação, mas ela não pode ser elevada a essa potência tal que impeça diálogo, que impeça circulação de conteúdos diferentes. Até porque nós já sabemos que onde não há diversidade, vigoram as tiranias. Então, o modelo de bolhas que impede essa circulação de ideias diferentes, esse modelo leva às tiranias. O Brasil já viveu tantos períodos ditatoriais para dizer que basta. Não é isso que faz bem para a sociedade, não é isso que gera crescimento econômico, não é isso que gera prosperidade, não é mesmo? Até porque é um dos impactos, talvez, que a gente possa colocar desse hábito agora de ficar mais segmentado, de uma forma mais segmentada, todos os interesses e convívios, a gente teve nos debates, inclusive, onde foi mais difícil ver nesses últimos debates esse debate de ideias, das propostas, a apresentação, e mais uma situação de realmente querer produzir conteúdo também para essas redes e firmar mais uma vez aquele público que está também já na bolha, que já tem uma ideia do candidato com que se aproxima mais, que tem ali aquela simpatia, e menos esse debate de fato de ideias. Então talvez a gente já está vendo até isso afetando o processo ali de como as pessoas se apresentam para chegarem a serem eleitas ali no processo democrático. Sim, eu observo que nós estamos falando de novo de um novo modelo comunicacional. Quando nós lembramos, e aí um conjunto de problemas, quero apontar. Quando nós lembramos do início dos debates, nós vamos voltar à década de 60, nos Estados Unidos da América do Norte, naquela eleição famosa entre Kennedy e Nixon, que quando marcou o momento em que os debates seriam os grandes acontecimentos de uma eleição. Só para localizar muito rapidamente, Kennedy era um candidato jovem, muito bem vestido. Nixon vinha de uma gripe, estava com a barba por fazer, desalinhado. E aquele debate aconteceu como o último ato daquela campanha. E a imagem que se passou para aquele coletivo é que aquele candidato mais bem vestido, mais alinhado, mais jovem, ele era o mais indicado. Ali se criou quase que uma lenda de que quem vencesse o último debate venceria as eleições. O Brasil viveu isso também. Nós, até outro dia, até as eleições de 2014, nós tivemos debates muito atrativos de muitos espectadores e espectadoras. 2018 foi uma campanha diferenciada. Nós não vimos debates nacionais, por exemplo. Candidatos e candidatas praticamente desconhecidos do mundo tradicional da política, os famosos outsiders, de repente aparecem, por exemplo, com a preferência do eleitorado, pessoas que circulavam no mundo digital, são eleitas governadoras, governadores, deputados, enfim. 2018 no Brasil gerou, digamos assim, uma certa inflexão nesse modelo que vem desde a década de 60 dos Estados Unidos da América do Norte. Porque ali nós já víamos as campanhas migrando para o mundo digital. O corpo a corpo perdendo densidade. Com a pandemia esse quadro piorou, porque nós tivemos mesmo que nos afastar fisicamente. Então aquela campanha tradicional do encontro, do diálogo, do cafezinho no mercado, aqui eu fico lembrando de Belo Horizonte, né? As candidaturas têm um lugar tradicional de tomar o café na capital do estado. Todo candidato, toda candidata tem que ir num determinado bar tomar um cafezinho, porque é da tradição, e ali junto as pessoas, junto o eleitorado, enfim. Esse modelo foi perdendo tração e migrando esse diálogo para um ambiente encapsulado, o ambiente do mundo digital. O grande problema é que nesse ambiente do mundo digital não há a contraposição da diversidade, da ideia diferente. Então esse é um primeiro problema. O segundo problema é que a linguagem das redes, como a juventude já fala muito, é a linguagem da lacração.
É preciso grandes cases, booms, para que gere engajamento, para que haja um número maior de seguidores. Observe bem, nós deixamos de falar de eleitores e eleitoras para falar de seguidores e seguidoras, numa atitude muito mais passiva. Esse vejo como o segundo problema. O outro problema é uma tradição da linguagem violenta, e nós acabamos de falar do problema das várias violências numa campanha. Nós ainda falamos de uma sociedade violenta com as mulheres na disputa eleitoral, uma sociedade violenta com as pessoas negras nas disputas eleitorais e uma sociedade violenta no diálogo. Então nós precisamos retomar os debates com um pacto pela comunicação não violenta. É fundamental ouvir a outra pessoa antes de retrucar ou de respondê-la. É fundamental, para fazer um bom debate, trazer um conjunto de ideias e ouvir com atenção a crítica. As pessoas precisam estar nos debates criticando menos fisicamente o adversário e mais o que aquele conjunto de propostas apresentada diz do adversário. Então, Paola, nós precisamos fazer um resgate, de novo, da política como um ambiente do diálogo. Isso não significa ser passivo e concordar com tudo que o seu adversário diz ou faz. Não significa isso. É possível perfeitamente refutar, retrucar, dizer de um comportamento social de uma candidatura é importante porque o eleitorado precisa conhecer aquela candidatura. Então, às vezes, falar de um comportamento negativo, ilícito, irregular, é trazer orientação, é trazer informação. Mas esse não pode ser o centro de gravidade de um debate. Eu me concentro apenas nos defeitos gritantes do meu adversário, da minha adversária. É autêntico que se critique, é autêntico que a crítica seja até ácida, mas não é aceitável que um debate que é dirigido ao eleitorado se concentre exclusivamente em insultar mutuamente as pessoas participantes. Então, eu noto que nós precisamos de um conjunto de intervenções e identificar esses problemas. Mais do que nunca, nós precisamos entender que debate faz parte de propaganda eleitoral. E que propaganda eleitoral é um direito da coletividade. Não é um direito do candidato, da candidata, não é um direito do partido, não é um direito da emissora de televisão. Não é um direito da rede social que transmite um debate por meio de uma live. Antes de tudo, é um direito da sociedade para se informar e para se orientar. Secundariamente, é um direito das candidaturas, é um direito dos partidos para veicular suas propostas. Não está autorizado nesse ambiente a difusão da violência, por exemplo. Então, note que nós precisamos fazer intervenções em vários pontos, a começar por resgatar um diálogo respeitoso e uma comunicação não violenta, seja no espaço público, seja no espaço privado. Porque eu acrescento, um diálogo dessa natureza certamente vai contar uma outra história para os meninos. Uma história, por exemplo, de respeito às meninas, para a gente enfrentar um outro grave problema dessa sociedade, que é a violência física contra as mulheres, a violência doméstica, a violência sexual contra as meninas, para nós enfrentarmos o racismo, que faz com que mulheres negras, por exemplo, não ocupem espaços decisórios, em especial da política, à proporção da ocupação na sociedade. Então, note que não se trata apenas de um ato isolado numa campanha. É um compromisso com uma sociedade inclusiva. É um compromisso com uma proposta verdadeira de transformação. É o resgate da política como esse lugar, sabe? E falando desse compromisso, até nessa questão de tentar tornar esse processo eleitoral mais justo, justamente para essas pessoas que podem não ter o acesso tradicional à política, e a gente está falando de mulheres, de pessoas negras, a gente está falando também de pessoas indígenas terem acesso a essas disputas e serem de fato também eleitas, né? A gente tem o próprio TSE que já agiu nisso, sobre as candidaturas, sobre ter essa separação das candidaturas, ter ali para mulheres, ter também para pessoas negras entre os partidos. A gente tem o TSE fiscalizando e aplicando multas, punições, e muitas vezes em que isso não é respeitado, em candidaturas laranjas de mulheres, candidaturas laranjas de pessoas negras.
O Congresso teve a aprovação daquela PEC da anistia, já falando sobre, então, as penalizações que foram dadas para elas serem algumas multas também ali parceladas, serem revistos os processos, enfim. É uma luta que ela continua acontecendo ao longo dos anos e ainda assim a gente vê que as candidaturas, por exemplo, de mulheres e pessoas negras, ela sobe em um ritmo que não é acelerado. Muito lento. Lento, muito lento. O que a senhora observa que a gente ainda não está agindo de uma maneira ali cirúrgica para de fato ter esse acesso? Seria a violência política no momento em que as mulheres talvez tenham a candidatura? É um espaço que é muito hostil, para as pessoas negras é um espaço muito hostil, então tem uma porta, mas não tem como continuar ali naquele caminho da porta para dentro. Como é que a senhora avalia? Bom, eu penso que nós precisamos falar desse tema levando a sério os direitos fundamentais de todas as pessoas. Nós precisamos falar de uma democracia como um lugar em que cabe todo mundo e que só é plena, só é verdadeira quando todos esses coletivos estão acolhidos, incluídos. Então, uma democracia a nossa. A maioria arrasadora do eleitorado e da sociedade brasileira é de mulheres. Nós observamos, entretanto, um número muito pequeno de mulheres eleitas para os cargos no parlamento e na chefia do executivo. É um problema da sociedade, esse não é um problema das mulheres. É um problema de todas as pessoas que querem viver num ambiente que seja um ambiente agradável, que seja um ambiente inclusivo. Esse é um problema principalmente dos homens. Nós precisamos falar de enfrentamento a esse tipo de violência, porque a exclusão dos espaços decisórios é uma violência, talvez com uma impactação muito maior do que outros tipos de violência, que é essa violência simbólica de exclusão dos espaços públicos. Então, nós precisamos falar principalmente para os homens. Tem que ser um compromisso dos homens, fazer um pacto para que nós possamos ocupar esses espaços em condições de igualdade. Igualdade é um princípio emancipador. Ele é um princípio que tem que se aplicar em todos os ambientes da nossa vida. Nós precisamos falar de igualdade na política, nós precisamos falar de igualdade salarial, nós precisamos falar de enfrentamento às violências sociais para falar de igualdade no acesso aos bens da vida. Nós precisamos falar do enfrentamento à pobreza, que é uma das grandes violências contra as pessoas, as mais necessitadas, inclusive. Então, note que falar de democracia como um modo de viver, como o melhor modo de viver, é falar de um pacto de todas as pessoas, não só das mulheres, não só das pessoas negras, não só das pessoas indígenas. Tem que ser um compromisso coletivo. Então, eu venho dizendo isso com muita frequência, que nós temos que levar a sério a diversidade como o melhor lugar e modo de viver. Para isso, nós precisamos investir em inclusão de quem está fora desse ambiente. Então, nós precisamos falar de inclusão das mulheres, marcadamente mulheres negras, que são a maioria dentro da maioria. Nós precisamos falar de inclusão das pessoas negras, de novo, a maioria na sociedade brasileira. Então, é tratar de um modelo democrático, de verdade, levando a sério esse modo de viver, o mais correto e adequado modo de viver que até agora a humanidade ofereceu. Mas esse modo de viver, esse ambiente que é o mais adequado, o mais propício para desenvolver todas as habilidades humanas, ele precisa de investimento, ele precisa de construção, ele precisa de dedicação. Nós não podemos falar de democracia só quando nós vamos às urnas votar em alguém. Também é falar de democracia. Mas nós precisamos falar de democracia no acesso aos bens da vida em geral. Nós precisamos falar de democracia econômica, Paulo. Nós precisamos falar de partilha adequada dos bens da vida. O Brasil é um país rico, a oitava economia do mundo, com uma população muito pobre. Nós precisamos estar atentos e atentas a isso. Por que que ainda temos mais de 7% da sociedade brasileira analfabeta? Por que que nós ainda temos pessoas abaixo da linha da pobreza? Nós precisamos discutir disso. Nós precisamos falar de democratizar o acesso às oportunidades. Então, e aqui voltando para a nossa conversa sobre o mundo digital, quando eu vejo tantas facilidades do mundo digital, quando eu vejo tanta propaganda do tão disruptivo, inovador que é o mundo digital,
eu também fico me perguntando por que nós ainda não temos uma partilha desses bens que a revolução tecnológica ofereceu, uma partilha para direcionar as pessoas mais necessitadas. Nós vamos ver o mundo digital oferecendo grandes vantagens na medicina, por exemplo. Grandes vantagens no ambiente da comunicação, por exemplo. Mas nós sabemos que também no mundo digital há vieses lamentáveis. O racismo, chamado de racismo algorítmico, é uma realidade no mundo digital. A exclusão das pessoas pobres no mundo digital é uma realidade, a ponto de eu utilizar uma expressão aqui chamada de aporofobia algorítmica. Então, note bem, nós precisamos fazer um pacto, todas as pessoas, principalmente as pessoas privilegiadas, fazer um pacto para melhorar esse ambiente. Nós precisamos falar de partilha de riquezas, todas as riquezas, inclusive a ocupação dos espaços públicos. Por que mulheres negras devem estar nesses espaços? Porque, além de se representarem, é um direito se fazer representar numa democracia representativa, é porque certamente as mulheres negras têm muito a contribuir para uma boa gestão, têm muito a dizer sobre construção de políticas públicas da inclusão, têm muito a dizer sobre gestão de recursos. Quem é que é mais avançada na gestão de recursos do que as mulheres negras no Brasil, que têm tão pouco e conseguem criar suas famílias a duras penas? Mulheres negras sabem o que é gestão de recursos porque vivem na escassez. Essa expertise pode oferecer muito para mudar essa realidade. Não é justo que poucas pessoas tenham muito e muitas pessoas não tenham nada. Então nós precisamos fazer esse equilíbrio. Porque no final da história, se nós não compartilharmos, se nós não trabalharmos em democratizar o acesso a esses bens da vida, daqui a pouco não vai sobrar nada para ninguém. Não vai sobrar nem para as pessoas de privilégio. Então, assim, falar de justa partilha desses vários bens, inclusive o espaço da política, inclusive a comunicação social respeitosa, inclusive a partilha, por exemplo, de oportunidades de emprego, de oportunidades de aprendizado, de ensino, inclusive disso, falar disso, é falar dessa sociedade estruturada, dessa sociedade próspera. Falar de partilha é falar de prosperidade, no final da história, era o que eu queria te contar. Quer dizer, para a gente fechar tudo isso, é uma situação que vai para além da gente estar falando de fato de um processo eleitoral para ter a inclusão dessas pessoas. Exatamente. É a sociedade como um todo. É isso. E falar de inclusão todos os dias, e falar de democracia em todos os espaços. É falar de democracia quando você vota para escolher sua representação, é falar de democracia na gestão dos partidos. Nós precisamos falar de partilha adequada do poder na gestão dessas instituições tão importantes para a democracia. É falar na gestão adequada dos recursos públicos encaminhados para as campanhas eleitorais. É a poupança do povo que financia as campanhas. Então nós precisamos falar de uma distribuição adequada. Nós precisamos falar de ocupação equânime, por exemplo, da academia, das escolas. Acabamos de ver a primeira etapa aí do Enem. Olha que importante nós falarmos da necessidade de distribuir a ocupação das cadeiras nas universidades. Eu venho de um tempo que não tinha o Enem, não tinha programas inclusivos e era muito difícil estudar. Eu sonhava estudar, eu desejava estudar, sei que muitas companheiras meninas daquele meu tempo também e não tiveram oportunidades. Muito provavelmente, grandes cientistas, boas professoras, comunicadoras, administradoras, que podiam estar dando sua contribuição hoje para essa sociedade, não tiveram oportunidade. Então, falar de democracia é falar de um modo de bem viver para todo mundo, inclusive para quem tem acesso a esses bens, sabe? Perfeito. Ministra, falei que 30 minutos realmente acaba passando muito rápido. A gente deu aqui o nosso tempo, mas olha, muito obrigada pela tua contribuição, pela conversa, de novo, pela sua disponibilidade. É claro que o espaço fica aberto para a gente voltar a conversar sobre esses e outros assuntos. Vamos sim. Vamos continuar falando de democracia como um modo de viver bem, um modo de viver em paz com as pessoas. Até breve, eu espero voltar. Perfeito, a gente conversou então com a ministra substituta aqui do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Edilene Lobo. E para você que estava acompanhando toda essa conversa, eu te aguardo para a nossa próxima edição aqui do Perspectivas. Até lá!